Amém. Graça e paz, amadas. Glória a Deus. Que bom. Mais uma oportunidade, mais um dia na casa do Senhor. Abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel, capítulo 25. Livro do profeta Samuel, capítulo 25. E o que eu quero já dizer para você é que aqui nesse lugar já está o maior nome que há. E ele pode tanto curar a sua vida, como libertar você. Basta que você comece a adorar a Deus. Adore a Deus, adore em espírito. Esteja debaixo da promessa daquilo que Deus tem para você essa noite. E hoje nós vamos meditar numa história de alguém que fez, que era para ser coadjuvante na história e acabou sendo a heroína da história. Alguém que estava simplesmente só no plano de fundo e ela ganhou notoriedade diante de tudo que Deus fez. E eu creio também, pelo poder de Deus, que Deus, Ele pode... O meu caso foi assim, Deus usou o médico para poder sarar. Também creio que Deus pode curar. Então que você, junto comigo essa noite, que você possa ter fé. A irmã está achando que ela vai fazer cirurgia, que nós possamos declarar em nome de Jesus que ela não vai fazer cirurgia. E mesmo que vá fazer, Deus já está entrando com a providência. Amém? E hoje eu quero falar para vocês a história de uma mulher bela, generosa, sábia e cheia de virtude. Literalmente a mulher dos sonhos de qualquer homem. Sábia, generosa, bonita, inteligentíssima. Essa é a mulher do sonho de qualquer um marmanjo, de qualquer cara que tem ali um modelo ou uma visão da mulher perfeita, aquela que vem do trono da graça. Seria nesses atributos aqui. E tudo que eu quero essa noite é que o Espírito Santo, através da história dessa mulher que vamos ler, possa fazer com que você verdadeiramente se torne uma pessoa de Deus, se torne uma mulher ou um homem belo, generoso, sábio e cheio de virtudes também. A partir do verso 2 nós começamos a ver a história de alguém. Vamos lá, junto comigo. Havia um homem em Naom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem e Abigail de sua mulher. Esta era sensata, formosa, porém o homem era duro, maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. O escritor aqui, ele já começa, antes de eu começar a narrar a minha história aqui, quem já ouviu essa história de Abigail? 1 Samuel capítulo 25. Quem conhecia? Quem já ouviu? Assistiu alguma coisa? Já viu alguma pregação? A partir de hoje eu gostaria que quem nunca viu ou ouviu falar sobre essa mulher, que guardasse em seu coração. Abigail e Nabal. 2 nomes que hoje vão fazer parte da sua vida. Hoje vai fazer parte de tudo que você é e você vai entender muita coisa. E aqui a Bíblia nos mostra uma mulher que aceitava pacientemente o que Deus estava fazendo com ela. Hoje em dia, nós vemos na Bíblia muitas histórias de mulheres que foram pautadas na Bíblia, mas a história não era da mulher. A mulher era citada por causa dos feitos do marido, por causa dos feitos do homem. E essa mulher aqui, o escritor aqui, ele já começa nos dizendo alguns atributos a mais do que o do próprio homem. E os atributos
atributos da mulher é que ela é formosa, é que ela é sábia e que o homem é maligno e duro. Agora, eu fico imaginando como é Abigail levantar todo dia e ter que olhar para um camarada chamado Nabal, duro de coração. Tudo que vai falar é no coice, no pontapé, no xingamento, é brabo. Dá bom dia para ele. Bom dia. Que bom dia o quê, rapaz? Só se for bom dia para você. Esse é o que a Bíblia trata de Nabal, um homem maligno, que gostava de ver o mal das pessoas, gostava de deixar as pessoas para baixo. É isso que o nome maligno quer dizer. E talvez essa noite eu possa, assim como eu me encaixei em algumas coisas com o Nabal aqui, eu posso estar falando com alguns Nabals aqui dentro essa noite, tanto homem quanto mulher. Eu também posso estar falando com algumas Abigails que estão escondidas em alguns lugares aí, e que hoje, essa noite, o Senhor vai revelar muitos Nabal aqui e muitas Abigail. E que Deus possa ter misericórdia de nós. Como eu disse, Nabal aqui, ele aparece como um mero coadjuvante na história dessa mulher. Muitas mulheres, talvez nesse momento, estão pensando assim, dizendo: fala, Senhor, fala, Deus, fala, usa, fala, meu marido precisa ouvir. Aguarda aí, tá? Fica sentadinha aí, espero que Deus vai falar. Verso 10, vamos dar um pulo aí que a história é grande. Antes de lermos o verso 10, a Bíblia fala que Nabal era um homem duro, era um homem de trato ruim, que tratava as pessoas maus, e ele estava no Monte Carmelo. E lá ele possuía muitas ovelhas, possuía muitas posses. E a Bíblia fala que os pastores de Nabal saíam ao deserto de Paramã, aonde estava acampado Davi, refugiado de Saul. Saul tinha uma perseguição muito grande sobre Davi, e ele estava nesse deserto acampado. E a Bíblia nos conta que o Davi junto com os seus homens, eles saqueavam, eles pegavam à força, às vezes sim, às vezes não. E de Nabal, ele nunca fez nada com as ovelhas de Nabal. Ele nunca fez nada com os pastores de Nabal, pelo contrário. Ele dizia assim: ó, vocês é lá de Nabal? Ah, beleza, então pode deixar as suas ovelhas comer aqui, que eu e meus homens vamos proteger vocês. E ali os pastores de Nabal fazia as ovelhas dele, comia e tal, depois levava para o curral, no outro dia levava de novo, e Davi ali fazia uma guarda. E agora lá no verso 10, olha o que acontece. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é filho de Jessé? Muitos são hoje em dia servos que fogem de seus senhores. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne de minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e daria a homem que eu nem sei de onde vem? Davi sentiu fome. E eu não vou ler toda a história, que depois você vai sentir curiosidade, você vai ver a história dessa mulher toda em casa, e o Espírito Santo de Deus vai te revelar muita coisa. Davi sentiu fome e ele disse para um camarada dele: rapaz, vai lá em cima, lá na casa de Nabal, e pede alguma coisa lá, uma água, um suco, um bolinho de chuva, um pãozinho de queijo, qualquer coisa, um resto de carne assada do domingo dele lá. E quando o homem chega lá, é assim que Nabal trata o cara. Rapaz, eu não conheço nenhum Davi, eu não sei de onde que vem, eu não sei, de repente pode ser um escravo que está fugindo do seu senhor, eu não vou ajudar nenhum escravo fugitivo. Essa foi a forma em que Nabal encontrou para agradecer Davi. E Nabal negou a ajuda a Davi. Ingratidão. Isso foi o que Nabal fez com Davi. Ingratidão. E nós somos assim com Deus. Quando estamos na pior, quando estamos no deserto, e diga-se de passagem que deserto não é um lugar para que se fique sozinho, você corre um risco de morrer de insolação,
morrer de sede, morrer de fome. É um lugar onde você precisa de ajuda. E você tem sido agradecido às pessoas que ajudaram você a atravessar o seu deserto? Você tem sido agradecido com Deus, que tem ajudado você até hoje, tem te dado saúde e te trago até aqui essa noite com vida, com saúde, com paz? Você tem sido agradecido por aqueles irmãos que oraram durante anos ou meses a fio para que você tivesse um casamento perfeito hoje, para que seus filhos estivessem na presença do Senhor? Ou você está como Nabal? Vai fazer uma festa, aí esquece daquele que caminhou contigo no deserto. Daquele que quando você estava precisando, ele era o primeiro a dizer, vamos lá, eu te ajudo. E lembre-se disso. Essa noite talvez você pode estar meio Nabal, esquecendo das pessoas que te ajudaram um dia. Está usando de ingratidão. E talvez, até mesmo com Deus. Talvez com Deus não, porque com Deus você lembra muito nas suas orações. No domingo aqui nós temos a nossa liturgia inicial, que nós começamos agradecendo a Deus. Então talvez pelo menos no domingo você se lembre, na quarta-feira também, de agradecer a Deus por algumas coisas. E agora, isso que Nabal fez, chegou aos ouvidos de Davi. E Davi não gostou dessa história não. Quem esse cara pensa que é? Como assim me negou um pedaço de pão? Como assim não quer me ajudar, não vai me dar nenhum copo d'água? Não, levanta aí, rapaziada, vamos lá, fica só 200 aqui e sobe 400 comigo. Põe a espada aí, afia, deixa bem afiada, e agora eu vou lá mostrar para esse cara com quem que ele está mexendo. Como assim? Eu ajudei o cara a vida inteira e agora o cara vai me virar as costas na hora que eu mais preciso dele? E a dureza de Nabal colocou a família dele em risco. Sabe o que Nabal fez aqui? Ele primeiro disse não, para depois dizer sim, eu mando. Aqui nessa casa eu que mando, eu que faço. E vai ser assim, pronto, acabou. É assim, aqui é eu que mando. E a dureza de Nabal colocou toda a família dele em risco. Estava subindo 400 homens armados na casa dele para matar ele, a mulher, os filhos e todos os empregados. E talvez essa noite o Senhor esteja falando com alguns Nabals aqui essa noite que tem feito isso. Que tem tomado decisões por conta própria. Mulheres, homens. Não estou pregando só para mulher, não estou pregando só para homens, eu estou pregando para a igreja do Senhor Jesus. Talvez essa noite o Senhor te trouxe aqui porque está na hora de você começar a rever os seus conceitos. Está na hora de você achar ou de repente descobrir que você está pondo em risco a sua família. E muitos chefes de famílias põem o orçamento em xeque, põem o orçamento a zero porque não consultou o gerente. Simplesmente pelo fato de dizer, amor, é o seguinte, é assim, 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 o que você acha? Você acha que dá pé? Você acha que nós aguentamos isso? E aí eu quero dizer uma coisa para você, antes de eu pregar essa mensagem, quando o Senhor me deu esse texto, eu liguei para Simone e falei, medita em Samuel 25. Ela meditou, e aí, o que você achou? Ela falou, eu penso isso e tal, papapá, enfim. Aí depois eu fiz o esboço da mensagem, eu vou pregar isso, e aí? Aí foi a hora, meu compadre. Antes de trazer essa mensagem, eu já me identifiquei com Nabal, então não adianta, ou não pense você que eu estou aqui cantando vantagem, ou que eu vim aqui dar uma de sabichão, de espertão, e que isso aqui também não acontece na minha casa. Porque muitas e muitas vezes a minha família correu risco pelo fato simplesmente de não ouvir uma opinião. Ela é mulher, o que ela sabe disso? Vamos continuar, tem mais ainda. Deus quer falar muita coisa. Nabal, ele negou ajuda à pessoa que mais ajudou ele. Ele primeiro disse não, para depois dizer sim, eu vou te ajudar. Qual é o tipo de marido que você tem sido? Qual é o tipo de esposa você tem sido? Você tem ajudado ou atrapalhado a sua família?
Será que você pode bater a mão no peito e dizer: eu tenho orgulho da mulher que eu tenho? Será que a sua esposa, irmão, pode bater a mão no peito e dizer: eu tenho orgulho do marido que eu tenho? Eu não tenho um Nabal lá em casa? Ou eu não tenho uma mulher de Jó ou uma mulher de Ló lá em casa? Será que essa noite nós, através do Espírito Santo, será que nós possamos fazer essa reflexão? E essa noite você pode sair daqui com a sua bênção, com o seu casamento transformado, sendo um marido transformado, sendo uma mulher transformada. Vamos pular para o verso 14, que Deus tem mais coisa para nos dizer. E aí, os servos de Nabal ficaram sabendo que Davi estava subindo com aquela multidão de homens e ia matar toda a casa de Abigail. Todos iriam morrer, todos. E um dos empregados, um dos serviçais dela, chegou para ela e disse o seguinte, verso 14: nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiro para saudar o nosso Senhor, porém esse disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles de nenhum e nunca fomos agravados com eles, e de nenhuma coisa sentimos falta, todos os dias de nossos trabalhos com ele, quando estávamos no campo. De muro em redor, nos serviram tanto de dia como de noite. Todos os dias que estivemos com eles, apacentamos as nossas ovelhas. Agora, pois, considera e vê que hás de fazer, porque já o mal está, e de fato determinado contra nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é o filho de Belial, e não há quem possa falar. O homem não aceitava a opinião de ninguém. Os empregados dele tinham medo de falar com ele. As pessoas ao redor, os filhos, preferiam correr lá na mãe, confessar com a mãe, conversar com ela, do que conversar com o filho de Belial. E Belial aqui é a serpente, filho do capeta, Satã, Satanás. É isso que a Bíblia está dizendo de Nabal, um homem duro, não aceita a opinião de ninguém, cria os filhos, só a mulher que sabe o que está acontecendo com ele. Ele mesmo não está nem aí, tanto faz a água correr para cima ou para baixo. Eu sou o macho da casa, eu sou o homem, aqui eu mando, aqui eu determino, aqui tudo sapatia conforme a música que eu toco. E aqui nós vemos acontecer isso nesse lar. Observando esses versículos, nós podemos ver que o relacionamento entre Abigail e os servos dela era muito maior que o relacionamento do próprio Nabal, que era o senhor dos servos. O servo deveria procurar Nabal para falar e não Abigail, mas porém os servos encontravam uma confiança muito maior em Abigail do que em Nabal, porque sabia que se chegasse em Nabal, o couro ia pegar. No mínimo, ele ia escutar uma ladainha de 10 dias. Como diz minha mãe, uma reza braba de 15 dias. E depois, talvez, nem iria resolver o problema do servo. Será que hoje eu sou parecido com Abigail? Uma mulher equilibrada, sábio, dócil, de oração? Ou será que sou mais parecido com Nabal? Um homem duro nas decisões, autoritário e com um coração inacessível. Qual dos dois lados você se encontra, amado irmão e amada irmã? Qual dos dois lados? Que polo tem gerenciado a sua casa? Que polo tem governado a sua vida? Como tem sido a forma que você tem tratado? Qual é a forma que você está tratando os seus filhos, seu marido, as pessoas que trabalham com você? Eu costumo dizer que se você quiser saber quem é uma pessoa, pergunta para a secretária do lar, a funcionária doméstica, quem é fulano? Aí você vai saber quem é ela de verdade. Tem muitas mulheres que trabalham em algumas casas e se pagar 50 mil reais para voltar lá, não volta. Não volta, não vai trabalhar naquele lugar.
não volta. Além de ter uma exploração muito grande, é uma ingratidão muito grande com essas pessoas. E como é que a gente tem tratado essas pessoas que nos servem? Essas pessoas que estão ao nosso redor, que estão limpando a nossa sujeira. Porque se você contrata alguém para limpar a sua casa, é porque você não gosta de fazer ou não tem tempo de fazer. Todas as vezes que eu tive funcionária em casa, o copo que eu bebia água eu lavava e colocava de novo lá. Chegávamos em casa, batia o sapato lá fora para entrar para dentro, porque sabia que o trabalho era árduo, e se a gente perdesse algumas que estavam, muitas queimavam camisa, estragou geladeira, estragou liquidificador, e quando nós achamos uma que, não, essa aqui, beleza, faz o serviço, beleza, mas vamos valorizar. De que forma? Pagando bem a gente não consegue, vamos valorizar o serviço dela. Muitas vezes chegava em casa simplesmente só para varrer a casa e guardar a roupa, porque já estava lavado, já estava passado. E não era enfadonho ou cansativo para nós. A gente trabalhava o dia inteiro e ainda estudava à noite, chegava em casa e fazia isso para poder ajudar a pessoa que estava ali. Porque serviço de casa é complicado, amado. Tá? É 20 copos e 4 pessoas sujam os 20 copos, filho. É 30 garfos e 2 pessoas sujam os 30 garfos, e é toda hora. Lava os 20 copos, põe lá, vem os 4, suja os 20 copos de novo. Não para, não tem fim. Eu quero que você, essa noite, medite na seguinte oração comigo. Senhor, que eu decida te agradar, andar no centro da tua vontade, mesmo tendo que enfrentar o inimigo, Deus, o inimigo de nossas almas, tribulações, privações. Aceita a minha oração e cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Fortalece, Senhor, o meu caráter e aumenta a minha fé. Que essa possa ser a sua oração a partir de hoje. Que essa pode ser a sua oração e que Deus possa ir tornando você, cada dia que passa, com essa personalidade dessa mulher que eu estou te apresentando. Vamos dar um salto agora no verso 18. Abigail, o moço chegou para ela e disse: tudo isso, minha senhora, o negócio está feio, o bicho vai pegar, e o que nós vamos fazer? Abigail entrou para casa, brigou com o marido dela, derrubou a casa, xingou os filhos, chutou o cachorro, brigou com o homem, esbrabejou, xingou meio mundo, ficou o dia inteiro reclamando, resmungando de tudo e de todos, resmungando porque choveu lá fora, choveu aqui dentro, tem comida, não tem comida, tem água, tem formiga, não tem formiga, não. Olha o que Abigail fez, verso 18. Então Abigail tomou toda a pressa, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e pôs sobre o jumento. Disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vós seguirei de perto. Porém nada disse a seu marido. Abigail, quando viu que o problema estava virando a casa dela, estava chegando na esquina, ela não ficou em casa resmungando, não ficou em casa xingando, ofendendo a Deus o marido que ela tinha. Ela correu atrás do estrago, foi resolver o problema e não criar outro problema. E aí eu vejo aqui essa mulher, ela levou muito mais do que o rei tinha pedido, muito mais. O rei pediu só um pouco de comida. Aqui ela pega o que havia de melhor naquela época. Essa comida que ela está falando, talvez nós aqui no Brasil, por não ter essa cultura, mas isso daqui é comida de grão fino que ela está levando para o rei Davi. Ela não está apresentando, ela não foi se apresentar diante do problema que estava vindo para ela de qualquer jeito. Ela foi preparada em silêncio, na moral, na tranquilidade, no sapatinho, na pontinha de dedo, e não bufando, lá de longe já escuta, bum, 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 bum. Está vindo resolver o problema. Vai resolver o problema? Não vai resolver o problema. E quando
eu vejo Abigail fazendo tudo isso para poder edificar a casa dela, cuidar daquele problema que estava acontecendo. Aí eu me levo à seguinte pergunta: você, querida irmã, você tem edificado o seu lar ou você tem destruído o seu lar? Você é aquele tipo de mulher que Deus está tratando na sala, você está destruindo a cozinha. Aí Deus vai na cozinha cuidar da bagunça que você fez, aí você está lá na sala destruindo a sala. Ou você, amado irmão, é assim também? Deus está resolvendo num canto, você está bagunçando no outro. Aí Deus vai arrumar sua bagunça na cozinha, você vai para o quarto destruir o quarto. O que é que você tem feito? Qual é a forma que você tem agido diante daquilo que Deus está fazendo para você? Talvez alguns de nós poderíamos dizer assim: eu não vou resolver esse problema. Não é Nabal o homem da casa? Não é ele o sacerdote? Eu só tenho que ser submissa, eu só tenho que obedecer. Ele que arrumou o problema, ele que se vira. Se exploda, meu filho. Rapa fora, vai lá, enfrenta os 400 homens, porque eu não quero morrer não. Eu vou juntar meus filhos, vou rapar para a casa da minha mãe. Eu vou para a casa da minha tia. Você que se vira com isso aí, você que arrumou esse problema, o problema é seu. Talvez muitos de nós faria isso. Abigail levou muito mais que Davi havia pedido. E agora, quando Abigail viu, ela pegou o jumento, pegou os moços dela e eles foram na frente e havia um grande morro. Ela virou a curva e ela viu Davi vindo. Quando ela viu Davi de longe, ela já se apressou e fez o seguinte, verso 21, 22. Vamos dar um salto grande de novo. Ora, Davi dissera com efeito: de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus que me aprove os inimigos de Davi, se eu deixar amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. A Bíblia aqui nos mostra Davi com um coração rancoroso. A Bíblia aqui nos mostra Davi com o coração partido. Estava dodói. Alguém fez alguma coisa que ele não gostou e agora ele ficou com raivinha e colocou a arma na cintura e estava indo lá colocar sangue para fora. Queria resolver o negócio no chute, no pontapé, na gritaria e no sangue. E tudo que Satanás precisa para destruir os nossos lares é de um coração rancoroso, de um coração triste, de um coração magoado. É só isso que o diabo precisa e mais nada. É só isso. Um coração ressentido, um coração que não foi ministrado perdão nele ainda. É só isso que ele precisa para acabar com as nossas esperanças, os nossos sonhos, os nossos projetos e a nossa casa. E mais nada. E Davi, aqui o homem segundo o coração de Deus, estava nessa situação, com o coração do jeito que o diabo gosta. O diabo talvez estava até sapateando, cirandando, tocando flauta, tamborim, enfim. Verso 23. Vendo Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando a terra. Lançou-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim, permita falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe ao meu marido com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque é o significado do seu nome. Nabal é o seu nome, a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do seu senhor, do meu senhor que enviaste. Igreja, eu vejo aqui essa mulher diante da situação, diante do problema. Primeiro que ela não levou só os mantimentos, levou uma forma humana para resolver o problema.
Abigail, quando viu Davi, quando viu a morte chegando na casa dela, ela não simplesmente só passou a mão no problema, ou disse, não, deixa aí que isso aí Deus cuida, deixa aí que Deus resolve. Abigail se lançou ao chão, ela se prostrou aos pés de Davi. Muito mais que comida, Abigail levou um coração humilde, humilhado, e se lançou diante dele. E aqui no verso 23, nos dá a alusão que Abigail está reclamando, falando mal do marido. Não! Abigail está intercedendo pelo troço de homem que ela tinha em casa. Abigail está dizendo para Davi o seguinte: Senhor, a culpa é minha. A culpa é minha, eu não vi os moços chegando, me perdoa, me desculpa. Sabe, o meu marido é assim mesmo, perdoa ele é um cara de dura serviço. E ela não estava ofendendo o marido, ou usando aqui um vocábulo ou uma expressão de agressão contra o troço que ela tinha na casa dela, não. Ela está se humilhando por causa de Nabal, o homem que a Bíblia fala que era filho de Satanás. E talvez o seu marido ou as nossas mulheres não cheguem nem a ser filhos de Satanás, e nós achamos que temos problema, né? Nós achamos que temos alguma dificuldade. Nós achamos que temos alguns problemas. Abigail levou consigo um coração humilde. E é impressionante o esforço que essa mulher fez para salvar a sua família. E aqui, amada irmã, quando a Bíblia fala que a edificação do lar, ela é única e exclusiva da mulher, olha aqui, que interessante o que essa mulher está fazendo. Abigail aqui, tipologicamente falando, ela representa eu e você. E Davi, aqui nessa alegoria, melhor dizendo, ele representa o próprio Deus diante da sua justiça. O Senhor não vai vir na sua casa com espada e tal, mas ele pode simplesmente afastar do seu lar e com o afastamento de Deus, Satanás destruir a sua vida. E talvez você não esteja de joelho, de cara no chão, orando dia após dia para o seu marido, para o seu filho e para o seu lar. Talvez você não esteja intercedendo, simplesmente só chega para Deus: Deus, aquele troço do meu marido, Deus, aquele negócio que você me arrumou, que eu não sei nem que nome eu vou usar, um adjetivo para poder dar para aquela coisa que está lá em casa. Talvez você não esteja se humilhando na presença do Senhor. Uma mulher sábia, quando vê o perigo virando a esquina, ela dobra os joelhos. Uma mulher inteligente, quando ela vê o perigo, quando vê Satanás abraçando o filho, ela não vai dar tapa, pular, bater, quebrar tudo dentro de casa, ela vai para o joelho. Uma mulher sábia, quando vê o marido indo para o boteco, e quando ela vem para a igreja, ela vai para o joelho. Ela não se abate, ela não se murcha diante da situação. A mulher sábia, ela não fica esperando só pelo marido, ou ajuda espiritual. Porque a Bíblia fala que o marido é o sacerdote da casa, então eu não vou ler Bíblia porque meu marido não lê, eu só vou assistir novela porque meu marido assiste. Minha irmã querida, a alma é sua, a sua alma está destinada ao inferno, cabe você mudar a direção do caminho dela para o céu. Isso é você que tem que fazer, não só sua, mas dos seus filhos também. Não espere que só o seu marido ore por você, ore pelos seus filhos. E eu quero já abrir um parêntese aqui, e não vou me estender nisso, porque essa mensagem aqui daria para a gente arrancar muitas mais coisas dela aqui, que é muito rica essa história em detalhes, em coisinhas minúsculas, que daria para a gente ficar horas e horas falando sobre essa atitude de Abigail. Mas uma coisa eu quero dizer, amada irmã, quando você liga para o seu marido que ele demora a chegar em casa, qual é a mensagem que ele diz para você? Amor, eu estava na igreja, amor, eu estava no ensaio do louvor, eu estava na casa do pastor, eu estava lendo a Bíblia com alguém. E qual é a sua reação, querida?
Eu conheço uma mulher que estava de joelho 3 anos, porque enquanto ela estava na igreja, o marido estava no boteco bebendo. Ela chegava em casa e tinha que dormir do lado do cara com bafo de cachaça. Outra, enquanto ela estava na igreja, ele estava no prostíbulo. E hoje elas conseguiram restaurar os casamentos delas com muita oração, com muita dignidade e com muito jejum e com muita cara no pó. E às vezes o seu marido está na igreja e você está em casa bufando. Às vezes, amado irmão, a sua mulher está fazendo coisa de Deus e você não tem coragem de ajudar em casa, arrumar alguma coisa, limpar qualquer coisa para que ela chegue e fique com o espírito tranquilo, fica com a alma limpa, porque sabe que a pia está arrumada, o guarda-roupa está arrumado, e etc, etc. Mas não, prefere ser Nabal, prefere deixar e as últimas consequências. Enquanto não vê o sangue rolando, não para. Que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas. Uma mulher sábia, quando ela vê a dificuldade, quando ela vê a escuridão, ela não se murcha. Ela é valente. Ela pega o coração, abre o peito, ergue a mão para o céu e diz o seguinte: meu gato, meu querido, meu homem, não se preocupe, porque o Deus que eu sirvo, Ele nos ajudará. E Ele nos tirará dessa dificuldade em que nós estamos. Essa é uma mulher sábia. Essa é uma mulher inteligente. É a mulher que acende a luz, que ilumina o que a família está sofrendo, o que o esposo está sofrendo. E não o cara está endividado, passando por momentos, por situações difíceis, aí chega em casa para baixo, deprimido, a mulher já cavou um buraco lá dentro e joga o cara lá e ainda põe mais uma terrinha por cima e põe uma lápide: aqui jaz o meu amado. Agora, eu sei que Deus está transformando muitos Nabals em Davi essa noite. E creio também que Deus está transformando muita mulher de Jó e Ló em Abigail. E que Deus possa ter misericórdia das nossas mulheres, que Deus possa ter misericórdia de nós, os homens, que temos que ter também uma disciplina muito grande por isso. Vamos dar um pulo no verso 32. Essa mulher aqui agora, ela tem um diálogo grande aqui com Davi. Primeiro que depois você vai ver aqui, nós paramos aqui no verso 25, você vai ver do 26 até o 32, que Davi, ele sempre teve uma quedinha por mulher bonita, dócil e valente, corajosa. Betseba também era a mesma coisa, bonita, corajosa. E agora ele se depara com essa Abigail aqui, que chega diante dele, peita 400 homens, em nome de um cara que ficou lá. Já nós vamos ver o que esse cara ficou fazendo na casa dele, enquanto a Abigail estava resolvendo o problema. Verso 32. Vamos lá, vamos ganhar um pouco de tempo aqui. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou a meu encontro. Bendita seja a tua prudência, bendita seja tu mesma, que hoje me tolhaste de derramar sangue, de que por minha própria mão vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizeste mal, se tu não te apressasses e me não vieres ao encontro, não teria ficado Nabal até o amanhecer, nem um servo do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido, e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição. E ela entendi. A mulher chegou diante de Davi com um coração humilde, intercede pela família dela, e Davi esconde as armas, volta, recolhe. E assim somos nós, assim é você, amada irmã, também diante das potestades, diante dos nossos inimigos e diante de Deus. Uma mulher corajosa, ela não é uma mulher barraqueira, ela não é uma mulher inescrupulosa,
Resolver um problema tem que resolver o problema, gente. Não pode criar outro problema. Resolver um problema tem que ser resolvido, e não vai resolver um problema e vai criar outro problema. Uma mulher corajosa, ela sempre espera a hora certa de agir. Ela fica sempre em silêncio, observando. E eu me lembro agora que Jesus diz aos discípulos dele: seja simples como a pomba e astuto como a serpente. Eu nunca ouvi dizer que alguém pegou cobra distraído. Eu nunca ouvi dizer que alguém chegou e matou uma cobra porque ela estava distraído. Até porque na sua própria anatomia, pela língua, ela consegue sentir cheiro e etc. E através do corpo ela consegue sentir pisadas a metros de distância dela. E quando a Bíblia fala que nós temos que ser astuto, é por isso. Enxergar, ouvir as pisadas malignas dentro da nossa casa, os dardos inflamados que o diabo está jogando, e você escuta o dardo de longe vindo, cortando o vento, você já se protege, corre atrás do escudo protetor de Deus, o escudo da nossa salvação. O homem e a mulher independente, isso é uma forma antibíblica. Mulher e homens independentes que pensam em si só, é uma forma antibíblica. Afinal de contas, não foi da costela que Deus tirou a mulher? Então não foi para ela ser autossuficiente, independente, o que é meu, o que é seu, é seu. Ou o homem, o que é meu, o que é seu, é seu. Se Deus assim fez, foi para que os dois caminhassem juntos e decidissem as coisas junto. Versículo 36. Voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete. Rapaz do céu, a mulher lá enfrentando 400 homens com espada, um rei com coração endurecido, e o príncipe encantado dela fazendo um banquete, dando uma festa. Olha o que esse cara está fazendo, como um banquete de rei, e o seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Uma mulher Abigail não avança em um homem para disputar com ele uma agressão física. Uma mulher Abigail, ela não enfrenta um homem bêbado. Eu conheço muitos casamentos que foram destruídos, sabe por quê? Porque o homem chegava bêbado em casa e a mulher queria falar com o cara bêbado, brigar, esbravejar. E com bêbado faz o quê com bêbado, meu compadre? Nada. Dá um banho e deixa dormir, no outro dia você conversa com ele. Esses dias, assistindo TV, não podia esquecer disso. Assistindo TV e eu vi o Datena falando de um caso lá em São Paulo, de um cara que tentou esfaquear a mulher e ele estava preso. E aí aumentei o volume da TV e fiquei assistindo. Aí o repórter foi lá no delegado para ver o que tinha acontecido. O cara chegou bêbado em casa, aí a mulher já começou a falar no ouvido dele, como uma maritaca, empurrou ele, bateu no rosto dele, xingou ele, e ele foi na cozinha e pegou uma faca. E foi correr atrás da mulher. E quando a sogra viu, a sogra foi defender. A primeira que levou a facada de raspão foi a sogra. E a mulher, ele não pegou a mulher porque a mulher correu. Não justifica o fato do cara ter violentado a mulher. Não justifica o fato do cara ter ido para os finalmente ou ter feito tudo isso que fez com aquela mulher. Mas também não justifica o fato dessa mulher não ter ou não. Talvez se ela tivesse se deparado com essa história de Abigail, com isso que Deus fez com Abigail, talvez ela se comportaria de outra forma. Porque a Bíblia fala aqui que Abigail também não disse nada, nem ela e nem o homem. Eles foram, dormiram e tal. E no outro dia, olha o que o próximo versículo nos ensina aqui, ó. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. No outro dia, Abigail chegou, sentou com ele e falou: filha, agora é o seguinte, ó, eu agora tomei uma decisão na vida,
esse negócio de cachaça não está com nada, onde você chegou bêbado em casa eu não falei, você foi, dormiu, te dei banho, coloquei dentro do quarto o celular, e agora é o seguinte, para mim não dá mais, ou tu larga essa bebida em nome da sua família, ou a sua família vai te abandonar. Toma uma decisão, toma um rumo. Só que a Bíblia nos fala aqui que Deus veio, Deus interviu antes que isso pudesse acontecer. No outro dia pela manhã, quando Abigail conversava com ele, Nabal morreu. E aqui, quando a Bíblia nos fala desse relato, aqui não é um lugar para aplicar Efésios 4:26. Não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou dizer o que está escrito. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Há brigas, há discussões, há problemas que você tem que deixar para o outro dia. Não adianta você ficar 2, 3, 4, 5 horas da manhã tentando resolver um problema que não vai chegar a lugar nenhum. E Abigail fez isso. Ela deixou o amanhecer, chegar o outro dia para que pudesse conversar, que pudesse resolver o problema dela. Se você, amada irmã, quer ser uma mulher usada por Deus, então comece desde já orando ao Senhor, para que transforme você em uma mulher de voz mansa, suave, fiel, dócil e temente a Deus e cheia do Espírito Santo de Deus, porque só assim você consegue lidar com essas coisas. Caso contrário, não. É sofrimento, é briga, é discussão, enfim, muitas outras coisas que você já sabe. No verso 38, eu nem vou ler para a gente ganhar tempo, para mim finalizar a história de hoje. Com a morte de Nabal, Abigail começou uma nova vida. E o Senhor pôs um ponto final em todo o sofrimento daquela mulher. O Senhor pôs um ponto final e disse: basta, filha, basta, eu vou resolver o seu problema. E talvez a gente numa discussão ou numa briga, talvez se você orar, Deus podia matar meu marido, não, Deus não vai fazer isso hoje não, irmã. Deus podia matar minha mulher porque eu não aguento mais ela, não, Deus não vai fazer isso mais hoje. Deus vai transformar você em Abigail, e Deus vai transformar o seu marido em Davi, porque quando você se levantar para resolver o problema, ele vai reconhecer o Espírito Santo de Deus em você e vai tirar o chapéu para você. E vai falar: não, eu sou casado com uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Agora não pense você que você vai agariar ou ter o respeito de seu marido da forma que você está, sem passar por essa peneira de Abigail. E não pense você, amado irmão, que nós vamos conquistar nossas esposas sendo um Nabal da vida, sendo alguém que só quer resolver as coisas do jeito ruim, não tem abertura para nada, não se abre com ninguém. Lá no versículo 42, o finalzinho do texto, a Bíblia nos diz que Davi, quando ficou sabendo que Nabal havia morrido, ele mais que depressa mandou buscar Abigail, rapaz. Bonita, charmosa, inteligentíssima, de uma capacidade de resolver problema extraordinário. Qual é o homem que não quer uma mulher dessa do lado dele? Qual é o homem em sã consciência que não quer uma mulher desse tipo, desse naipe do lado dele? Difícil, né? E agora, no final de tudo, Abigail se torna uma rainha. Se torna uma rainha de um rei que já tinha sido consagrado. E no final da carreira dela, Deus preparou o melhor para ela. Apesar de que a Bíblia fala que ela disputou o coração de Davi só aqui nesse episódio com mais 2 mulheres, mas naquela época a cultura permitia que isso acontecia. Jesus aboliu isso no Novo Testamento. Então essa mulher foi uma mulher vitoriosa. E talvez essa noite você não vai sair, talvez você saia daqui casada com o rei Davi. Quem sabe Deus está transformando o seu Nabal num Davizão aí, né? Ou quem sabe, irmão, Deus está transformando a sua mulher de Ló numa Abigail aí, quem sabe, né? Vai saber. Mas se nada disso acontecer, querida irmã, continue, querido irmão, continue valente, continue orando, continue buscando a Deus pela sua casa,
Porque a Bíblia nos fala que um dia nós vamos ser reis e rainhas, príncipes e princesas, mas não aqui, porque o nosso reino, a nossa pátria é lá no céu, não é aqui na terra. Aqui nós não vamos ter nada, nós estamos só de passagem. Fique de pé, por favor. Essa noite, Deus, através do seu Espírito Santo, Ele quer nos transformar em Davis e Abigail. Seu casamento será mudado quando a sua mente for mudada. Feche seus olhos. Lembre-se que o que a Bíblia fala, que para que o outro mude, eu tenho que mudar primeiro. Senão o ciclo insano gera, eu só vou fazer se ele fazer, eu só vou fazer se ela fizer. Não, a Bíblia fala em Romanos 12:2 que o mundo será transformado a partir da sua mente, e a sua casa será transformada a partir do momento que a sua mente, a forma de você lidar com os problemas for mudada, for orientada de outra forma. Seu marido ou sua mulher será diferente quando vê que você está mudando ou está buscando algo diferente. Agora, essa noite não é para você cutucar o marido, não é para você cutucar a esposa ou achar que nós temos que fazer só isso e mulheres fazer só aquilo e vice-versa. Não é isso que o Espírito Santo de Deus quer dizer essa noite. O que o Espírito Santo de Deus está dizendo essa noite para nós, amados irmãos e amadas irmãs, cada um pega o seu capuz, coloca na cabeça e mude você. Nem fale nada da mensagem com o seu esposo, nem fale nada da mensagem com a sua esposa, porque o Espírito Santo falou contigo, não foi com o seu cônjuge, foi com você. A mudança tem que ser sua, tem que partir de mim. Espírito Santo de Deus, eu sei, Pai querido, que não é muito fácil, Pai, ter esse padrão adotado aqui por Abigail e por Davi, Pai. Ser um homem generoso, um homem que sabe reconhecer as nossas esposas, reconhecer aquilo que o Senhor está colocando diante de nós, Pai. Mas, Deus, as nossas famílias, os nossos lares correm risco, Deus. E nós estamos sofrendo muito por causa que nós não estamos tendo um coração aquebrantado, um coração humilde. Aquele coração, Pai querido, que junta o problema para Ele e diz, me perdoa, o problema é meu. E fica jogando a culpa no outro e assim vai. Deus, que essa noite possamos sair daqui com esse espírito que estava na vida de Abigail, que está vivo ainda no dia de hoje, porque aquele mesmo Espírito, ele está nesse lugar que é o Espírito Santo de Deus, e que ele possa invadir as nossas vidas, para que possamos sair daqui essa noite, Deus, com as nossas vidas transformadas, com os nossos lares transformados, com as nossas casas revigoradas, transformadas, em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te pedimos, amém, Deus. Pastor, dê ao Senhor uma linda salva de palmas essa noite. Amém, graças a Deus, que bom que nós podemos ouvir a palavra e observar os preceitos do Senhor e aprender com a Bíblia, com a palavra de Deus, que nós possamos aprender. Dê um abraço no seu irmão e desejo a ele uma boa noite, em nome de Jesus. Não esqueçam de ler a palavra.